São 7h52, 7h52. Toda quarta-feira eu recebo aqui com muito carinho Dr. Maurício Morhalen Valente, porque a gente fala sobre a reprogramação biológica. E esse mês de novembro começa e a gente muda a cor do mês, né? A gente vinha com outubro rosa, a gente fala de novembro azul e a gente fala da saúde do homem. E hoje, em especial, qual é o olhar da reprogramação sobre o câncer de próstata? Mas eu já convido o Dr. Maurício para esse mês a gente falar sobre assuntos masculinos, mesmo que a gente já tenha falado. Vamos falar de câncer de próstata, vamos falar de problema no coração, vamos falar de impotência, vamos trazer assuntos que às vezes a gente não fala sempre. Porque o homem, ele é mais super-homem, né, Dr. Maurício? Ele acredita ser muito mais forte, muito mais empoderado que nós mulheres. As mulheres parece que se cuidam um pouco mais, né? Bom dia. Sim, acho que é cultural. Bom dia, Valéria. Bom dia, ouvintes da T, amigos aí das mídias sociais, prazer estar aqui. Eu acho que é cultural. O homem, ele tem essa condição de que, às vezes foi criado com crenças, né, que não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza por ser homem, e a gente sabe que isso é um baita de um problema para a vida futura. A gente sabe hoje o quanto a vulnerabilidade nos faz crescer e nos faz olhar para situações que a gente tem que olhar, né? Embora a gente está falando aqui, talvez, da maior parte da população, mas eu já percebo que tem muito mais homem procurando terapia hoje, tem muito mais homem em consultório, mesmo de reprogramação com a gente, ou em psicólogo, né? A gente percebe essa mudança, né? A gente tem uma nova geração de homens que quer ver os netos crescer, que quer levar os filhos para a formatura, que quer até acompanhar os bisnetos, né, doutor Maurício? Com certeza, que é aquela... Inclusive fiz uma live sobre isso, né, lá na Valente, nós fizemos, chamado O Homão da Porra, né? Lembro por causa do exemplo do Rodrigo Hilbert, né, que a gente acha que é um grande exemplo. Um homem que consegue ser homem, que consegue cozinhar, que consegue ser íntegro para sua família, que consegue ser sensível. Trabalha na TV, faz a churrasqueira, mata o bicho, aí pede a esposa em casamento e constrói a igreja, doutor Maurício. Mas daí ele inflaciona muito, né? Homens, calma, não precisa ser o Rodrigo. Não precisa ser tanto. Mas a gente até fez uma live sobre isso, mostrando essa questão do homem, né? Como o homem está evoluindo. E isso é bom, né? Aquele exemplo de homem tipo ogro, bravão, que não faz nada. Esse homem, ele tá virando extinção, graças a Deus. Ele vai entrar em extinção, né? E entramos no mês aí que fala sobre a próstata. Então, eu queria falar um pouquinho, né, para vocês. E esse mês, é importante a gente, antes de começar, falar que nós não estamos aqui para substituir nada. Falar que só o que eu tô falando é o que vale. Imagina, eu não sou dono da verdade. Tudo que existe aí, a medicina, tudo que já existe contribui para a nossa vida. É só uma forma a mais de pensar para ver se faz sentido para você, porque também é baseado em estudo, também é baseado em evidência clínica, tá bom? Tá certo, doutor Maurício. Agora, quando a gente fala de uma parte masculina, né? Porque próstata nós mulheres não temos. Então, o conflito, ele é masculino, né? Quando a gente fala em câncer de próstata, aumento de próstata, o que esse corpo tá querendo dizer para esse homem? Porque, para você que ligou o rádio agora e não conhece a reprogramação biológica sempre vai tentar olhar sobre qual sistema de defesa o teu corpo está trazendo para criar isso aí que a gente conhece popularmente como doença, mas que para a reprogramação é mais uma defesa mesmo, esse corpo tentando agir naquilo que você não está conseguindo agir. O que traria um câncer de próstata? O que esse homem precisa olhar? E para quem já teve diagnóstico também, como olhar para isso, talvez com uma crença de cura maior, né? Porque a gente sabe que a palavra câncer, ela parece que vem com um peso, né, agregado assim. Com certeza, Valéria. É uma questão só de semântica, né? Eu não gosto de usar câncer, a gente sabe que existem os tumores. Os tumores fazem parte da vida, os peixes têm, as plantas, todos os seres vivos possuem a formação tumoral. E a reprogramação, como tem um dos tripés dela, na Germânica Raikkonen, antigamente chamada de nova medicina germânica, eu gosto sempre desse pensamento, eu acho um pensamento muito bonito, que é o pensamento das emoções sobre as vísceras, né? Então, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, as vísceras, elas se desenvolveram junto com as emoções específicas dela. Então, hoje a gente vai falar sobre a próstata. A próstata tem duas emoções específicas e um componente mecânico. Olha, por incrível que pareça. Então, a primeira coisa que eu quero falar é do mais simples, que é o componente mecânico. Pessoas que trabalham muito sentadas, passam horas sentadas, podem, ao longo do tempo, por compressão da próstata, ter uma alteração nela.
ter um problema de aumento de tamanho, ter um tumor de próstata, por simplesmente uma compressão mecânica. Só vive sentado, passa a vida inteira sentado, quando não está sentado, está dormindo, quer dizer, já acorda, praticamente já vai para um escritório, ou é caminhoneiro, passa horas e horas sentados. Então a gente também tem que olhar para esse fator bastante simples, que é a compressão mecânica. E quando você senta, você fica gerando uma compressão do peso do seu corpo, dos fatores gravitacionais em cima da tua próstata. E isso, ao longo do tempo, com anos fazendo isso, você pode desencadear uma reação celular, né? Conhecida como hiperplasia da próstata, que é o crescimento dela, ou até uma neoplasia, que é uma diferenciação celular tumoral. Beleza? As emoções sobre a próstata. A primeira delas é uma preocupação excessiva com filhos. Então, perca de filhos por morte, filhos nas drogas, o filho descobriu que o filho é estéril e não pode ter filho, aí o pai sofre com isso. Entende? Qualquer situação que envolve a filiação para o homem, claro que é aquele pai conectado, aquele pai preocupado com o filho, aquele pai que às vezes até não consegue ressignificar uma percepção, vai fragilizar a próstata e isso pode fazer uma geração de tumor. Então essa é a primeira emoção, Valéria. Agora, antes da gente continuar na emoção, então, talvez o conselho para você que é jovem aí, é aquele velho conselho já que os fisioterapeutas dão, terapeutas ocupacionais, né, quem fala de saúde do trabalho, medicina do trabalho, levanta um pouco, caminha um pouco, se estica um pouco, né? A gente acaba tentando entregar demais no nosso trabalho e a gente acaba esquecendo do nosso veículo, que é o nosso corpo, né, doutor Maurício? Com certeza. A gente tá falando para homem, mas para mulher também serve, porque às vezes pesa ombro e às vezes não é um problema que você tem que olhar para reprogramação, às vezes você tem que olhar mesmo para sua postura, como é que você está lidando com esse corpo, né? E às vezes você tá tão concentrado no trabalho, né, Valéria? Você tá tão focado ali no que você tem que fazer e você esquece de você, né? Você entra num piloto automático ali com relação ao seu trabalho e para de anfitriar o seu próprio corpo, de entender aquilo que ele precisa, tá? Então isso é verdadeiro, é o primeiro fator simples, que é a compressão da próstata. Então quando chega alguém falando no meu consultório sobre próstata, a primeira pergunta que eu faço, me fala o seu dia, me fala a sua rotina, me fala quantos anos você faz isso, que eu quero saber se tem uma compressão. O segundo fator, eu busco a relação desse homem com o filho, ou com os filhos, para saber se está tendo alguma preocupação ou se teve alguma preocupação muito violenta, muito forte, perto do aparecimento do tumor, né? Porque pode ser assim, o filho adoeceu, o filho precisou de uma doação de sangue, ou o filho foi morar em outra cidade, por exemplo, o filho foi morar em outra cidade para fazer faculdade, aí eu não sei, às vezes era um pai muito protetor, não sabe como lidar com isso? Pode ser, perfeitamente. Qualquer preocupação com o filho. Claro que os conflitos que se tem um impacto inesperado, eles são mais dramáticos, tá? Mas eu já peguei casos assim, casos de ninho vazio, aonde o pai fica com a cabeça lá no filho, preocupado com o que ele está fazendo, se ele está correndo risco de vida lá na outra. Não teve um DHS clássico, que a gente chama, que é um impacto inesperado e dramático, mas ali está tendo uma alteração da próstata. Sim, perfeitamente. Que também pode ter a ver com a criação desse pai, né? Como é que esse pai foi criado, quantos medos esse pai tinha. Às vezes esse pai não estudou, não mudou de cidade, não morou fora, porque tinha esse medo que foi orientado por amor dos próprios pais, né? E aquilo que o pai já perdeu, né? Com a sensação de perda na infância, às vezes perdeu um gemelar, também a gente não sabe, já vem com essa predisposição a essa sensibilidade de perda, medo de perder, né, fragilidades. E a outra emoção da próstata, que é interessantíssima também, é quando esse homem se sente que ele não é mais visto pela mulher e o medo de ser trocado por outra. Então ele vive até num ciúme, e esse ciúme não é o foco da nossa abordagem de hoje, mas ele tem um ciúme, ele tem uma insegurança, ele tem um medo de que a qualquer momento ele vai ser trocado por outra. Então, o medo ou a ação real, realmente, ele foi trocado. A mulher trocou ele por um indivíduo mais jovem, mais viril, mais atuante sexualmente, né, mais disposto. Isso também é um prato cheio para cair uma emoção sobre a próstata. Lembrando que nós não estamos aqui de maneira nenhuma menosprezando qualquer tipo de tratamento que você siga tradicional, que você queira. A gente só está dando uma contribuição sobre estudos valiosíssimos de pesquisa de evidência clínica,
para que a gente possa também somar na sua vida, e aí aquelas coisas que você não está entendendo, você possa entender. Fala, nossa, agora fez sentido para mim. E isso vai fazer toda uma diferença na sua recuperação, tá? Agora, é interessante quando a gente fala de conflito masculino, porque no começo a gente falou aqui, o homem parece que ele é ensinado, hoje já mudou bastante, mas para não demonstrar emoção. Mas isso não quer dizer que ele não vai sentir, que ele não vai ter a percepção e que esse corpo não vai sentir. E talvez é como quando a gente olha para um tênis que tem uma palmilha boa de impacto, né? Esse corpo recebe esse impacto ali e distribui, né, doutor Maurício? Então, por isso que a gente chama a atenção para as emoções ligadas a sintomas. Isso não quer dizer que você não tem que fazer exame para ver como é que tá a tua testosterona, como é que tá todo o teu corpo, como é que tá esse funcionamento, né? Bebe demais, não dorme direito, fuma, né? Tem tudo isso. Mas a gente está trazendo uma outra visão, né? Isso mesmo. Mas é importante a gente sempre falar nas lives, né, Valéria? Às vezes até eu esqueço de falar isso na live. Aí pode parecer, às vezes, que a gente quer ser dono da verdade, falar que é... Não é nada disso. É uma não existe verdade única. Exatamente. Quanto mais nós, né, que não somos donos dela. Ó, um beijo pra minha mãe, viu, Valéria? Você me dá licença. Ele tá assistindo aqui no Face, hein? Dona Elmas, um beijo aí, viu? Benção. Então, olha o que acontece. Quando você soma essas emoções ligadas à próstata, ela pode sim sofrer uma alteração, invariavelmente ela vai sofrer. E a Valéria colocou um ponto importante, depende muito da percepção que você tem, da criação que você teve, minha mulher também tá aí, beijo amor. Então assim, hoje é o dia dos beijos para todo mundo. Então assim, depende muito da forma como você vê o mundo. E essa forma como você vê o mundo depende muito da sua criação, né? E os homens, você colocou um ponto importantíssimo. Os homens, eles mascaram a sua emoção, mas todo mundo passa emoção. Não existe um ser vivo que não tenha uma emoção. Ninguém é super-homem, mesmo o super-homem apresentava nos quadrinhos emoções. Então assim, o ser humano, ele é emocional. E às vezes o que a gente faz? A gente mascara, a gente esconde a nossa emoção, isso dói, a gente esconde as sombras e isso gera uma série de consequências. E uma curiosidade, Valéria, para você, né? Hoje, esse mês é o mês dos homens, é o mês da próstata, mas é interessante falar uma curiosidade. Você sabia, por exemplo, você mulher que passa por esses mesmos conflitos, ou seja, o medo do marido te trocar por outra, ou realmente trocou, preocupação com teus filhos. Como a mulher não tem próstata, o útero é o órgão análogo à próstata no homem, tá? Só por curiosidade. Que às vezes a mulher tá aí ouvindo a gente pensando, né? Mas e eu, né? E eu, onde que essas emoções eu sou muito mais apegada nas crianças do que ele. Então, que nós, mulheres, a gente faz isso, né? Exatamente. Aí já é o útero. A mulher, quando sofre uma preocupação com o filho, filho nas drogas, morte de filho, doença de filho, já é o útero. O homem, que é o mês de novembro, né? É a próstata. Então, você que está ouvindo aí e que está com uma alteração de próstata, né, que às vezes começa a aparecer por uma perda da força do xixi, né? O xixi começa o jato já não tem mais aquela força, aí você vai fazer uns exames da próstata, começa a pensar nisso também, isso aí pode ajudar a tua vida a se recuperar, tá bom? Agora, talvez então, o que a gente pode dizer aqui hoje é que o amor ele existe de qualquer forma, mas a gente precisa talvez trabalhar esse amor sadio, né? Esse amor do entendimento que o filho ele cresce, que o filho sai desse ninho, né? Que é fictício, mas ele sai dessa casa para construir o novo e que às vezes pela nossa dor, de a gente ter ficado lá atrás, né? Queria ficar um pouquinho mais com o pai e com a mãe e os pais empurraram esse passarinho para voar muito cedo, aí você acaba querendo que os filhos fiquem. A gente tá vendo muito isso, né? A gente tem pais e mães segurando filhos com 30, 35 anos, tá cada vez mais difícil sair. Porque é difícil sair da roupa passada, da cama quentinha, do meu prato favorito. É difícil sair de casa, sair do seio de pai e mãe, né? Mas aí a gente precisa conversar sobre isso, né, doutor Maurício? Talvez então o que a gente pode trazer hoje para você, homem, sobre a sua saúde, é que sim, você pode sentir, mas principalmente você pode expressar. Aí. Já existem linguagens, né? A gente fala da comunicação não violenta. Existe uma forma de você dizer aquilo que você sente sem ferir o outro, né? Mas é importante falar, né, doutor Maurício? Eu acho que o tempo todo você foi trazendo essa dor, essa sensação, essa insegurança, que às vezes não é exteriorizada e vai somatizar, né? E um princípio básico, Valéria, você tocou num ponto fundamental. Um princípio muito básico, que a própria medicina tradicional chinesa trazia, né? Que é a forma mais antiga que se conhece de terapia, que vem da medicina tradicional chinesa. Ele já falava, emoções reprimidas podem gerar doenças.
tá? Emoções reprimidas podem gerar doenças. Então, essa história dos homens que não exprimem seus sentimentos por causa das suas crenças, isso só vai te adoecer, né? Então, você tem que se sentir acolhido, tá? Nós, homens, também passamos por problemas. Nós, homens, também temos emoções fortes. E não é você ser mais homem ou menos homem, você se expressar, inclusive para sua companheira, ou para o seu terapeuta, ou para o seu amigo, falar das suas emoções, mostrar a sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade nos faz crescer demais, tá? Esse caminho é um caminho que vai levar você a expressar seus sentimentos, procurar saber qual é a melhor forma de você expressar seus sentimentos, né? Nós temos muito material gratuito aí nas nossas páginas, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook, para que você possa ter acesso a isso e entender que essa fase do homem caladão, homem que não fala nada, que aguenta toda a porrada e que não se expressa, isso é um grande causador de doenças, tá? Isso é um grande causador de doenças. Que delícia conversar sobre isso, né? A gente espera ter esclarecido um pouco mais para você, né? É dia 3 hoje, talvez o segundo dia útil desse mês de novembro, mas é um mês que muito vai se falar sobre saúde do homem, porque a gente só consegue ter um relacionamento em harmonia, só consegue ter uma família em harmonia, só consegue aumentar a família se os dois estiverem bem, tanto no coração, né, bem, com a cabeça boa, mas também com o corpo bom, né? Então, por isso que a gente fala tanto em saúde da mulher, saúde do homem, porque às vezes a gente quer conquistar o mundo e esquece de olhar para o nosso veículo, que é esse corpo aí que você tá te transportando para todo lugar. Doutor Maurício, muito obrigada. Eu gostaria que você convidasse para esses assuntos, né, que você falou que tem sempre conteúdo gratuito. Quais são as páginas, para onde que as pessoas vão, quem pode seguir, se inscrever no YouTube, onde? No Instagram, né, nós temos o @reprogramação biológica oficial e o YouTube também, Reprogramação Biológica Oficial. Muito material gratuito, muito apoio para você. E lembrando que os homens têm que estar muito bem, porque a vida das pessoas e da família é a complementaridade entre o masculino e o feminino, o yin e o yang. Esse equilíbrio aí, né? Então, ponto final na edição de hoje. Siga lá, @Reprogramação Biológica Oficial no Instagram. No YouTube, se inscreve lá para receber dica de quando vai estar vídeo acontecendo. E se quiser sugerir tema, pode chamar tanto lá no Instagram da Reprogramação, quanto no meu, no @Valéria Belafronte